Olá, seja bem-vindo, né? Você que nos acompanha aqui no Projeto Pomone, né? Hoje, dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, e vamos fazer aqui mais uma reflexão, né? Sobre, aqui no caso, sobre o Sermão do Monte. Vamos concluir o Sermão do Monte e pedimos que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, caso você goste, né? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque em boas condições estamos reunidos, ainda que virtualmente, para estudarmos e refletirmos na Tua palavra. Que Teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos lá. Encerrando então o Sermão do Monte, estamos aqui em Mateus 7. Jesus diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está em teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a viga do teu olho, então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Bem, então vamos comentar essa sessão aqui, né? Muitas pessoas falam, é muito provável que você já tenha ouvido alguém fazer alusão a esse texto aqui, até para se proteger, assim, né? Até para não ser repreendido, né? É muito comum hoje, como os cristãos se tornaram muito individualistas, né? Sempre que um pastor, alguém vai, né, pregar de forma mais firme, mais incisiva, reprovar o pecado, né? A gente ouve isso, né? Eu mesmo já ouvi, né? Não julgueis, né? Você não pode julgar, né? Não julgueis e tal. Olha, o comentário bíblico diz o seguinte: Jesus se refere em especial ao fato de julgar as intenções de outra pessoa. Tá entendendo a diferença? Jesus está falando aqui de julgar as intenções. Nós não podemos julgar as intenções ou o caráter de ninguém. Não nos cabe isso, certo? Então, julgar as intenções. Somente Deus pode julgar as intenções, pois só Ele pode ler o pensamento. Visto que Deus vê o coração humano, Ele ama o pecador e odeia o pecado. Como o ser humano é capaz de discernir apenas o exterior e não o coração, inevitavelmente comete erros. Jesus não se refere à percepção por meio do qual o cristão deve distinguir entre o certo e o errado, mas sim ao hábito da crítica e da censura, em geral, injusta. Então, só um instantinho, desculpa aí, peguei aqui um marca-texto aqui, porque eu vou voltar aqui no comentário daqui a pouco. Então, assim, o que que Jesus estava falando aqui sobre o hábito de julgar as intenções, né? Não nos cabe julgar as intenções de ninguém. Agora, nós temos que julgar os frutos. O próprio Jesus falou no livro de João: julgai pela reta justiça, pelos seus frutos os conhecereis, certo? Então, pelos frutos que são produzidos, nós sabemos se a pessoa ali é digna de confiança ou não, né? E daí por diante. Agora, as intenções jamais devemos julgar. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que têm o hábito, né, de quando vão doar sangue, tirar foto lá e postar nas redes sociais, né? Bem, é o tipo de coisa que eu particularmente não faço, não gosto, né? Sequer tenho redes sociais, né, além do canal do YouTube. É, Porém, o que que acontece? Eu já refleti sobre essa prática e pensei da seguinte forma: é verdade, né, que Jesus fala lá, quando você for dar a sua esmola, quando for ajudar alguém, que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo, enfim.
Porém, pode ser que algumas dessas pessoas que estão postando a foto ali nas redes sociais estejam com a intenção de incentivar, né, outras a irem fazer a doação também, né, de chamar, de fazer um apelo, olha, vamos lá, né? Então, eu entendo, né, eu não vou fazer esse tipo de coisa, porém, não vou julgar a intenção da pessoa que está postando a foto lá na rede social dela, porque pode ser que ela tenha uma boa intenção, certo? Então, é uma reflexão que cada uma tem que fazer, né? Pois é, cada uma pessoa deve fazer essa reflexão, né, sobre qual é o intuito dela, né? Qual é a motivação dela? Ela vai ajudar alguém, é, vai fazer uma oferta a alguém, né? O que que ela pretende com aquilo ali? A intenção dela é motivar outras pessoas a ajudar ou atrair os holofotes para ela própria, né? Então, Será mesmo. pois é. Olha aqui, olha só essa situação aqui. Era isso que eu Pois estava é, né? procurando. Tá vendo? A criancinha ali tá com tanta fome que ela tá até com os bracinhos esticadinhos aqui, ó, e o sujeito, a prioridade dele é bater a foto, a selfie. Os pobres Uhum, ali que esperem mais um pouco, né, a comida, né? Então, essa situação aqui é gravíssima, né? Fica aí essa reflexão, certo? Então, aqui é uhum, criticada, é atacada a questão da hipocrisia. Aquele que fica procurando atacar, procurando defeitos no irmão, e se esquece dos seus uhum, próprios defeitos. A prioridade do cristão tem que ser a Cristo, né? A vida eterna é esta, que conheço a ti, isso é Jesus falando, né? Ou seja, que conheço ao Pai e a mim, a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, e conhecer o Filho, não ficar procurando defeitos nos irmãos, né? Ter um olhar de misericórdia para com aquele que erra e não julgar as intenções e nem o caráter de ninguém. Aí aqui Jesus fala: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os pés e, voltando-se novamente, vos despedacem. Não lançar pérolas aos porcos, né? Jesus, em outro momento, ele falou sobre não colocar vinhos novos em odres velhos, né? Para que os odres não se rompam. Aquela pessoa que está com a mente totalmente bitolada ali, com a mente fechada, ela não quer realmente aprender. O Sócrates dizia que é preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Se a pessoa está disposta a ouvir a verdade, beleza, aí você vai lá e explica, expõe a verdade para ela. Agora, quem não está disposto a ouvir a verdade, não perca seu tempo. É basicamente isso que esses sábios, incluindo aqui Jesus, né, Filho de Deus, está dizendo. Não fique perdendo tempo. Vocês se lembram daquele momento em que chegaram para Jesus e perguntaram, né, de onde que vinha a autoridade dele? Qual foi a resposta? Por acaso você se lembra, Vanderlei? Chegaram para Jesus, olha, com qual autoridade você está fazendo isso daí? Sua autoridade vem de onde? não, não me recordo aqui no Não, momento. Jesus, como bom judeu, né? Ele respondeu com uma pergunta. Ele falou o seguinte: olha, eu já vou dizer a vocês, mas me diga uma coisa: qual era a autoridade de João Batista? Aí os fariseus foram discutir entre eles, porque se eles falassem que não era de Deus a autoridade de João Batista, eles seriam apedrejados ali, porque o povo gostava do João Batista. Se eles falassem que era autoridade de Deus, Jesus ia questionar, então por que que vocês não creram no João Batista? Então eles ficaram sem resposta, aí voltaram para Jesus e falaram, olha, a gente não sabe. Aí Jesus falou, ó, já que vocês não me respondem, então eu tampouco vou dizer a vocês de onde vem minha autoridade. Jesus não respondeu para eles, entende? Por que que Jesus não respondeu? Porque eles estavam ali para querer ouvir, para querer entender realmente de onde vinha a autoridade de Jesus? Não, eles estavam ali só para tumultuar. Então, ó,
não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Entendeu? Não é para perder tempo com essa gente, não. Infelizmente, para bater o pó da sandália e deixar para lá. Entendeu? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. E esse verso aqui é considerado a regra áurea, né? Você já pensou se o mundo inteiro praticasse isso? Porque até o ateu concorda com esse verso aqui, essa declaração de Jesus, não é? Até o ateu concorda. Todas as coisas que você quer que os outros lhe façam, então você deve fazer isso também aos homens. Você quer receber gentileza? Seja gentil. Você quer ser tratado com honestidade? Seja honesto com as pessoas. Você quer ser amado? Então ame as pessoas. Você quer ser ajudado no momento de crise, de necessidade? Então ajude também no momento de crise e necessidade, né? Quando alguém estiver passando uma necessidade. E daí por diante. Olha só. Cristo nega de forma enfática que o princípio apresentado na regra áurea seja algo novo. É a própria essência da lei, dada por Moisés, a Torá, e o que os profetas escreveram, em outras palavras, todo o Antigo Testamento. Quem atribuiu a lei do amor apenas ao Novo Testamento e relega o Antigo Testamento ao esquecimento como sistema religioso obsoleto, critica o mestre, que declarou especificamente que não veio para mudar os grandes princípios contidos na lei e nos profetas. Todo o Sermão do Monte, de Mateus 5, verso 20 a 7, verso 11, ilustra essa grande verdade. Depois de afirmar que não veio abolir os ensinos de Moisés e dos profetas, Cristo apresenta em detalhes sua atitude para com a lei, ao engrandecê-la e honrá-la, certo? Então, aí está, certo? Essa é a regra áurea, o grande princípio, né, da Bíblia, no que diz respeito à ética ali, interpessoal. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Não sei se vocês já pararam ali para dar uma olhadinha na ilustração ali do canal do Projeto Pomone. É esse aqui, ó. É a visão do quê? Do caminho estreito. É a visão que Ellen White teve. Então, nós nos lembramos dessa parte aqui. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, né? Um pouquinho antes aqui, nós estávamos conversando, né, Vanderlei, é, sobre a situação que o cristianismo vive hoje, né? E aí, o que acontece? A gente vê um caminho largo, né? As pessoas estão buscando o conforto, buscando a Uhum. tranquilidade, né? Não querem aprovação, não querem a perseguição, né? E por estarem tão assim materialistas, egoístas, é que não são sensíveis àqueles cristãos que estão passando pelo deserto neste momento, cristãos que estão na prisão, cristãos perseguidos, enfim, né? Uhum. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Aqui, ó. Então, esse verso 16 não está em contradição com o verso 1. Ora, para você avaliar o fruto de alguém, você está fazendo um julgamento.
mas é um julgamento em relação àquilo que ela está apresentando, aquilo que é explícito. O coração não cabe a nenhum de nós julgar, não é? Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, o cristão tem que produzir frutos. A figueira estéril, ou seja, não adianta apenas não produzir maus frutos, perceba bem. Não é suficiente perante Cristo você não ser um espinheiro. Se você for uma figueira que não produz, você também vai ser cortado. Então, a mensagem é essa, é clara, é explícita aqui, né? Todo aquele que nasce no reino de Deus já nasce como missionário. Ellen White fala isso no livro Serviço Cristão. Então, temos que produzir frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes declararei: Eu não vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Esse termo trabalhadores da iniquidade, aqui na King James, vai aparecer em Salmos 5, verso 5. Depois vale a pena ler, tá? É dito lá que Deus odeia a todos os trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras e não as praticas, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. O homem que edificou a casa sobre a areia, preste atenção, não é o ímpio que não ouviu, é aquele que ouve, mas não pratica. Entende? Ele não tem fundamento, ele não se enraizou no evangelho. E desceu a chuva e vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Amém? Então aqui encerramos o Sermão do Monte. Vanderlei, tem algum comentário aí a fazer? Não, tá que não. Você explanou muito bem aí os exemplos aí. Pois é, Na mente assim não vem nenhum, não. Eu sei que a gente realmente, a gente olha muito pro nosso umbigo e quer saber, não quer saber do que o próximo está precisando, né? O que a gente estava comentando anteriormente, né? pois é, Com relação aos que são perseguidos, né? pois é. Então fica assim esse apelo também, né? Quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, quem for assistir depois, acesse ali a página da Portas Abertas, né? portasabertas.org.br, né? Se intere ali sobre o drama dos cristãos perseguidos. Está vendo aqui, ó, fome, Vanderlei, que a gente estava conversando antes, ó. Aqui, ó. Aham. Fome atinge cristãos norte-coreanos. Estão passando fome, né? Regime comunista, estão muito mais preocupados lá em fabricarem mísseis, né, do que alimentar a população. Então, é esse o drama, né? Tem gente lá comendo insetos, gente comendo raízes, comendo grama, sabe? Uma situação, uma calamidade. Então, nesse Natal, faça uma doação via Pix, né? Tem outras formas de Uhum. doar, qualquer valor, né, que você puder doar, será bem-vindo. Vou dar uma olhadinha depois lá. Uhum. Perfeito. Fica esse apelo aí a todos que forem assistir essa gravação, viu? Wanderlei, pode fazer uma oração então para nós encerrarmos o estudo? Posso sim. Amado Pai,
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no santo dia do Senhor para estudar as tua palavra, Senhor. Peço, Amém, Senhor, que Senhor. esteja conosco durante toda a semana que está por vir, nos abençoando, nos protegendo, cada um dos nossos familiares, para que nossa mente também volte a, com o olhar para o céu, Senhor, e olhar menos para as coisas do mundo. Amém, Senhor. Nem estar, Senhor, com esses cristãos perseguidos em todo o mundo que se, que se espalha, Senhor. Esteja com cada um deles, esteja com cada um cristão para poder ajudar também, Senhor, que eles necessitam. Amém, Senhor. Perdoe, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.